Olá, meus amores! Estamos mais uma vez em nossa videoaula e novamente a nossa aula é de língua portuguesa. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura das nossas palavras, conhecer mais das palavras. Tem uma frase aí que vocês estão visualizando que diz assim: a palavra é uma importante ferramenta no processo da comunicação. Se nós não tivermos domínio dessa palavra, nos expressar e fazer com que os outros nos entendam, fica às vezes complicado. Entendido? Então vamos lá? Pega o material e vamos estudar o nosso assunto de hoje. Então vamos ver a relação de sentidos entre as palavras. Vamos conhecer os sinônimos, os antônimos, os homônimos e os parônimos das palavras. Tem aí uma frase que eu trouxe para vocês, tá? Que diz o seguinte: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, a frase só para vocês pensarem um pouquinho. E esta frase é como todas as outras frases, em relação à força que as palavras têm. Pense nisto. Vamos ver, então, as palavras sinônimas. Então, são sinônimas as palavras que têm significado equivalente ou semelhante. Não são sinônimos perfeitos. É preciso ter em conta o contexto em que a palavra está inserida para que o sentido não se altere. Então, nós temos aí alguns exemplos. Fiel, que é leal, oferecer, dar, dedicar, oferta, dádiva, donativo, tristeza, melancolia. Então, são observações que nós precisamos fazer em relação das palavras sinônimas. A gente entende-se e se aprende, como sempre, que sinônimo é a palavra que tem o mesmo significado da outra. Certo? Ok. Mas nós não podemos esquecer que nem sempre é assim. Por quê? Porque a palavra, ela também vai ter um contexto no qual ela está inserida. E muitas vezes é este contexto que vai dar o sentido a qual a palavra está se referindo. É o que nós iremos ver mais à frente. Vamos continuar. Também podemos ter como exemplos alegre, satisfeito, contente, alto, elevado, belo, bonito, lindo, construir, edificar. Palavras antônimas. Então, vimos as palavras sinônimas, recapitulando, são palavras que têm significado semelhantes, mas o que vai diferenciá-las principalmente é o contexto em que elas estão inseridas, porque nem todo significado semelhante ou sinônimos são perfeitos. Mas vamos lá agora para as palavras antônimas. Então, são antônimas as palavras que opõem pelo significado. Né? Elas se opõem pelo significado. Elas são contrárias. Não há antônimos perfeitos também. Nós temos aí o exemplo de alto, baixo, amor, ódio, construir, destruir e dar, tirar, fiel, infiel, leal, desleal, perto, longe, riqueza, pobreza. São alguns exemplos das palavras antônimas. Neste caso, nós temos o contexto ou a situação no qual as palavras podem estar inseridas. Só o contexto ajuda a definir o exato significado da palavra, não esqueçam. Exemplo, a palavra fiel. Vamos pegar fiel como exemplo. Nós temos aí 3 frases, prestem bem atenção a cada uma delas. Bentinho acreditava não ter uma esposa fiel. Preste atenção. É muito importante jogarmos com o apoio da fiel, disse Ronaldo. O pastor elogiou a presença do fiel. Então, nós temos a palavra fiel em 3 contextos diferentes. Nós temos no primeiro,
que se trata de traição. Então, é um contexto relacionado à traição. Já a segunda frase é um contexto relacionado a time de futebol, porque fiel é uma expressão que se usa para torcida de futebol, que neste caso é a torcida do Corinthians. Então, ele se refere à torcida do Corinthians como fiel. E a terceira frase, ela está relacionada à pessoa. Então, o pastor elogiou a perseverança do fiel, então, da pessoa, né? Da pessoa que ela está contida dentro do contexto religioso. Então, a gente pode perceber aí que a palavra fiel, de 3 formas, é a mesma palavra de 3 formas dentro de um contexto, de 3 formas diferentes dentro do contexto. Entendido? Então, isso é que a gente pode observar das palavras. Então, o contexto em que as palavras estão inseridas é muito importante. Então, é aquele exemplo. Manga. Eu amo comer manga. Meus alunos sabem disso perfeitamente. Mas se eu me referir assim, rasguei a manga, eu vou estar me referindo à fruta? Não. Eu vou estar me referindo à manga da camisa. Então, a gente tem que observar o contexto em que a palavra está inserida para poder interpretá-la e entender qual é o sentido daquela palavra. Entendido? Vamos. Vamos agora conhecer as palavras homônimas. Presta bem atenção. Não é um assunto tão novo para vocês. Nós já trabalhamos isso anteriormente na série anterior. Então, nós vamos recapitular um pouco este assunto. Sinônimo e antônimo são palavras que estão no nosso dia a dia, no nosso vocabulário, mais comumente e mais diariamente. Então, só as palavras homônimas que também estão, mas estão de formas diferentes. Nós vamos ter que prestar bem atenção nesta questão. Homônimos. Palavras que apresentam a mesma grafia e pronúncia. Grafia escrita, pronúncia fala, mas com significado diferente. Por exemplo, o Vale de Santarém é lindo. Quanto vale o preço da amizade? Então, vocês observem aí que é a mesma palavra, lida da mesma forma e escrita da mesma forma, porém com significados totalmente diferentes. Um está relacionado a um tipo de relevo e o outro está relacionado em relação assim ao valor de uma amizade. Então, são contextos totalmente diferentes, mas escritas da mesma forma. É por isso que o contexto é tão importante para se entender e interpretar uma palavra. As próximas frases dizem: o rio corria manso. Às vezes, rio com gosto. Da mesma forma escrita e da mesma pronúncia, porém com significados totalmente diferentes. Então, isso é o que a gente chama de palavras homônimas. Tá? Elas têm essas características, escrita e pronúncia iguais, mas o significado delas é diferente de acordo com o contexto em que elas estão inseridas. Outras palavras homônimas que nós podemos ter. Alguns exemplos para vocês. Amo, que é do verbo amar, e amo o Senhor. Por exemplo, escravo obedeceu ao amo. Caia, que é do verbo cair. Caia, do verbo caiar. Canto, que é do verbo cantar, e canto de sala. Livro, que é do verbo livrar. E livro, que é um nome. Nós, que é um pronome. E nós, que é o plural de nó. Pus, que é um nome. E pus, que é do verbo pôr. Saia, o nome, e saia do verbo sair. Vaga, que é de onda, e vaga, vazia. Vão, do verbo ir, e vão, de adjetivo. Então, essas são algumas palavras que vocês podem observar que elas têm a escrita e a pronúncia da mesma forma, mas os significados delas são diferentes. E o que é que vai diferenciar isto? O contexto no qual elas vão estar inseridas.
Vamos ver aí a homografia dos homônimos. Tá? Então, é a forma que elas são escritas iguais, mesma, idêntica. Então, vamos lá. Palavras que apresentando idêntica grafia têm pronúncia e significados diferentes, como nós já vimos, só estamos reforçando. O molho de carne estava saboroso. Aquele molho de lenha é difícil de transportar. Então, nós temos aí a mesma palavra, mesma pronúncia e a escrita iguais, porém, os significados delas totalmente diferentes. A mesma coisa é para onde vais ou para essa máquina. Para onde vais? Para essa máquina. Então, nós temos aí também as duas escritas com dois contextos diferentes. Vamos conhecer outras palavras homônimas. Uma observação sobre essas palavras. Elas vão ter uma diferença na pronúncia, mas a escrita continua sendo a mesma. São palavras homônimas. Vamos lá conhecê-las. Andamos e andamos. Cerco, de nome, e cerco, do verbo cercar. Duvida e dúvida. Fábrica e fábrica. Governo, do nome, e governo, do verbo governar. Vejamos outras. Pode e pôde. Por e por. Pregar, um prego, e pregar, um sermão. Segredo, nome, segredo, do verbo segredar. Se e sé. Então, são algumas outras palavras que a gente tem aí uma diferença por conta da acentuação, mas também são palavras homônimas. Vamos ver a questão da polissemia das palavras. O que seria isso? Vamos ver o que são polissêmicas. Lembrando sempre que polissêmicas, a palavra poli, na verdade, ela indica várias coisas. Por isso que a gente tem assim, por exemplo, polissílaba, politeísmo. Então, a gente tem o quê? Polissílaba, várias sílabas, politeísmo, várias religiões. Então, a palavra poli sempre está associada a vários. Então, quando a gente diz polissemia, então a gente está falando em relação à escrita, ao significado das palavras. Então, polissêmicas é uma mesma palavra que adquire vários significados de acordo com o contexto, batendo sempre na mesma tecla. Contexto é fundamental para se entender a estrutura, para se entender o significado da palavra. Vamos ver aí 4 exemplos que nós temos. Primeira frase aí é a frase A, que diz assim: a maçã está podre e o pêssego está bom. A frase B: ele é um bom rapaz. C: conseguimos um bom resultado. E D: não estás bom da cabeça. Então, nós temos aí quatro frases com a palavra bom, contanto que todas as frases, a palavra bom tem significado totalmente diferente. Vamos ver. Temos uma mesma palavra, que é bom, que apresenta em cada frase uma recepção diferente, mas cujo sentido original é o mesmo. Vamos ver aqui. A palavra é bom. Então, inicialmente, nós temos o quê? Nós temos o significado dessa palavra como são. Nós temos aí também o outro significado que é dado à palavra bom. Significado, qualidade de caráter. Então, aí na frase A, a gente tem a ideia de são. Na frase B, qualidade de caráter. O próximo sentido que é dado da frase C é obter sucesso. E a quarta é o significado de estar doido, variar. Então, vejam só, como é que eu posso ter vários significados numa mesma palavra? Então, para nós não esquecermos, prestem atenção. Só o contexto em que cada palavra se encontra nos permite determinar com exatidão qual o significado, resolvendo assim casos de ambiguidade, que quer dizer diferença,
na interpretação da palavra. Nunca esqueçam isto. Antes de você dizer assim, que significado essa palavra tem? Leia primeiro o contexto em que ela se encontra. Vamos agora para as palavras parônimas. Vamos conhecê-las. O que são, então, palavras parônimas? São palavras que, tendo significado diferente, se aproximam pelo som e grafia. Elas não se assemelham tanto quanto as homônimas. Mas vamos lá, conhecê-las. Nós temos as frases: fez-me um cumprimento. A sala tem 3 metros de comprimento. Então, observem aí que nós temos duas palavras, são escritas parecidas, mas se diferenciam aí pela palavra, pelo U e pelo O, e com sentidos diferentes. Na próxima nós temos: a discrição é a qualidade de ser discreto. Ele fez-me a descrição de toda a viagem. Então, elas têm pronúncia até parecidas e grafias, no entanto, elas têm significados diferentes. Vocês vão ver agora uma relação de palavras parônimas. Então, prestem bem atenção ao significado dessas palavras, porque, sabendo o significado delas, é que vocês irão empregá-las corretamente e usá-las corretamente em qualquer frase, ou em qualquer frase escrita ou em qualquer frase pronunciada. Então, nós temos aí cela, vocês podem perceber que nós temos cela 2 vezes. Mesma pronúncia, porém a escrita diferente. Então, nós temos cela com C, que é alcova, recâmara, aposento de um religioso. E quando a gente fala cela com S, é peça de couro posta sobre o lombo do cavalo. Então, a sela do cavalo que é colocado para montar nele. Nós temos o censo com C e o censo com S. Então, nós temos aí conjunto dos dados característicos de uma localidade, é o censo que é feito lá pelo IBGE, para saber, por exemplo, a população de um país, no nosso caso. E o censo aí com S é quando a gente se refere à qualidade de sensato, de juízo. Então, a gente usa isso aqui. Ele é bom, ele tem um bom senso, então ele tem um bom juízo. Nós temos aí sessão. Observe que a palavra sessão, a gente tem 3 formas de escrevê-la. E cada uma dessa forma tem um significado diferente. Quando eu falo sessão com C, aqui ó, com C e com 2 S's, eu me refiro ao ato de ceder, dar alguma coisa. Quando eu falo sessão com S e C cedilha, é cada uma das divisões correspondentes. E a sessão, que é com S, só que com 2 S's, é a reunião ou assembleia. Hoje na empresa vai ter uma sessão extraordinária. Então, a gente tem aí essa sessão escrita. Nós temos cerrar com C e com S, que quer dizer cerrar com C, fechar com veemência. Então, é lacrar. E cerrar com S é cerrar com serrote. Continuando. Extrato com S e extrato com X. Com S quer dizer qualquer tipo de camada. Extrato com X é resumo da movimentação bancária. Taxa com CH e taxa com X. Nós temos aí, a taxa com CH é um pequeno prego. É um preguinho pequenininho. Quando a gente vai no armazém, a gente pede, me dê 1 quilo, por exemplo, meio quilo, que geralmente prego se compra no quilo, de taxa. Então, lá, o vendedor do armazém, ele já sabe a que se refere. E a taxa com X é o imposto a pagar. Cavaleiro, presta bem atenção nisso, é o que cavalga, é o que monta cavalo. E o cavalheiro é o homem cortês, aquele homem educado. Eminente quer dizer elevado. E iminente, prestes a acontecer. Então, nós temos aqui agora nessa relação extrato com S, extrato com X,
que quer dizer qualquer tipo de camada, quando a gente se chama de extrato com S. O extrato com X é o resumo da movimentação bancária. Taxa com CH e taxa com X. Qual a diferença? Com CH, quando a gente se refere a um prego pequeno, a gente vai lá no armazém e pede lá, geralmente é comprado no peso. Então, me dê aí 200 gramas de taxa. Então, o vendedor do armazém já sabe. Está se referindo à taxa que é um pequeno prego. Já a taxa com X quer dizer imposto a pagar. Cavaleiro e cavalheiro, que vocês sempre se confundem, aí nós temos o quê? Cavaleiro é aquele que cavalga, é o que monta cavalo. E o cavalheiro é aquele homem cortês, educado. Eminente, que quer dizer elevado, e iminente é prestes a acontecer. Mandado, ordem judicial. E um mandato é a procuração para agir em nome de outro. Então, gente, isso aqui são algumas do vocabulário que fazem parte das palavras parônimas. Mas, tia, às vezes fica complicado de identificar. Só uma questão nas palavras parônimas. É fundamental saber o significado das palavras. Se você não souber o significado das palavras, você não vai ter como saber usá-las corretamente. E é importante para isso leitura, como eu sempre digo a vocês. Quanto mais a gente ler, mais a gente aumenta nosso conhecimento, dominamos a língua portuguesa, porque o nosso cérebro, cada vez mais que a gente lê, ele absorve aquilo e guarda. Então é por isso que às vezes, até para alguém escrever uma palavra errada ou falar uma palavra errada, tem dificuldade. Porque o cérebro ele já conseguiu formar, né, captar na mente dele que aquela palavra é escrita daquela forma correta. Então, para que você escreva ela errada, é muito difícil. Então, é uma questão só de acostumar o nosso cérebro. Porque quanto mais você vai lendo, mais ele vai absorvendo e guardando aquelas informações. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Vejam novamente, eu sempre estou repetindo isto. Procurem assistir novamente, que é importante e vocês vão assimilar o conteúdo. Nós vamos agora colocar em prática tudo que nós estudamos. Vamos lá com o nosso material? Nós vamos agora para a nossa hora da atividade. Fiquem agora com a explicação e tenham atenção. Então, nossa atividade, primeiro quesito, diz o seguinte. Dê o sinônimo das palavras abaixo. Então, nós temos aí frio, calmo, lindo, magro, prudente, ouvir e saltar. Então, ao lado, vocês vão escrever os sinônimos correspondentes a estas palavras. Segundo, complete as frases com o antônimo das palavras em destaque. Então, vocês têm aí 5 frases. Cada uma das frases tem palavras em destaque, né? Então, aí com a corzinha diferente, vocês vão escrever ao lado apenas o antônimo destas palavras. Não precisa copiar a frase, não. Porque é até mesmo um complemento das frases. Terceiro, agora deu o antônimo das palavras abaixo. Vocês vão escrever o antônimo. Diz assim. Faça a correspondência entre os parônimos e seu significado. Então, vocês têm aí 4 palavras, que são 4 palavras parônimas, dispensa, despensa, suar e soar. Então, vocês vão fazer a relação aí de acordo com o significado de cada uma dessas palavras. Então, nós vamos ficar aqui na nossa atividade de classe, da nossa sala. Vocês irão resolver, tá? Realizar aí a atividade. Qualquer dúvida, vocês tiram com tia lá na nossa sala. Façam aí a atividade com atenção e boa sorte. Beijo!